Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história abre em uma missão militar em território estrangeiro, onde Swagger e seu parceiro de observação estão posicionados em um ponto elevado, escondidos entre ruínas. A função deles é simples no papel, mas extremamente delicada: proteger tropas americanas que estão realizando uma operação no terreno abaixo. Como sniper, Swagger não dispara por impulso. Cada tiro exige cálculo, paciência e controle absoluto das emoções. Enquanto observa o campo de batalha através da mira telescópica, ele demonstra uma calma impressionante. O vento, a distância, o movimento do alvo, tudo é analisado em segundos. Quando finalmente dispara, o tiro é perfeito. Essa cena inicial serve para mostrar ao público duas coisas importantes. Primeiro, que Swagger é um dos melhores no que faz. Segundo, que a guerra que ele vive não tem nada de gloriosa. Mesmo com sua habilidade, a missão rapidamente sai do controle. O que parecia ser uma operação comum se transforma em uma emboscada mortal. As forças inimigas aparecem em número muito maior do que o esperado, revelando que os soldados americanos foram basicamente abandonados ou enviados para uma missão mal planejada. A situação fica caótica. Tiros surgem de todos os lados e a posição dos snipers é descoberta. Swagger tenta proteger seu parceiro e as tropas no solo, mas a realidade da guerra se impõe. A operação termina em tragédia, marcando profundamente a vida dele. Esse evento se torna um ponto decisivo para o personagem, porque mostra o momento em que ele perde a confiança nas autoridades militares e no sistema que deveria proteger seus próprios soldados. Depois dessa experiência traumática, a história dá um salto no tempo. Swagger abandona completamente a vida militar e decide viver isolado nas montanhas. Agora ele mora sozinho em uma cabana simples, cercado pela natureza e longe de qualquer contato com o governo ou com a sociedade. Ele passa seus dias cuidando do lugar, treinando tiro e vivendo de forma quase invisível. Esse isolamento revela muito sobre seu estado emocional. Swagger não é apenas um homem que se aposentou da guerra. Ele é alguém que carrega feridas profundas. A desconfiança que ele sente pelas instituições é enorme. Ele prefere confiar apenas em si mesmo e em sua própria habilidade de sobreviver. Mas essa tranquilidade não dura muito. Certo dia, um visitante inesperado chega até sua cabana. Trata-se do coronel aposentado Isaac Johnson, que afirma trabalhar com segurança nacional. Johnson explica que existe uma ameaça real contra o presidente dos Estados Unidos. Segundo ele, informações de inteligência indicam que um assassino extremamente habilidoso pretende matar o presidente durante um evento público usando um rifle de longo alcance. É exatamente por isso que eles precisam de Swagger. Johnson diz que ninguém entende melhor o pensamento de um atirador do que outro atirador de elite. A missão de Swagger não seria matar ninguém, mas sim ajudar a prever de onde um sniper poderia disparar durante o evento presidencial. Em outras palavras, ele deveria pensar como o assassino para impedir o crime. No começo, Swagger se mostra extremamente desconfiado. Ele não quer voltar a se envolver com o governo. As lembranças da guerra ainda são fortes demais, e ele acredita que o sistema que o abandonou uma vez poderia fazer isso de novo. Mas Johnson insiste. Ele apela para o patriotismo de Swagger e para o senso de dever que ainda existe dentro dele. O argumento é poderoso. Se ele não ajudar, o presidente pode morrer. Depois de muita resistência, Swagger finalmente aceita colaborar, mas apenas como consultor técnico. Ele começa então a analisar possíveis pontos de tiro na cidade onde o presidente fará o discurso. Usando mapas, cálculos de distância, elevação e condições de vento, Swagger mostra rapidamente por que é considerado um gênio no mundo dos snipers. Em pouco tempo, ele identifica vários locais estratégicos de onde um atirador poderia executar um tiro perfeito. Esse momento é crucial, porque revela que Swagger ainda possui uma mente extremamente afiada e disciplinada. Mesmo fora do serviço por anos, sua capacidade de análise continua impressionante.
Só que, sem que ele perceba, tudo isso faz parte de algo muito maior. Enquanto Swagger acredita estar ajudando a impedir um atentado, na verdade ele está sendo cuidadosamente manipulado. Pessoas poderosas dentro do governo estão usando seu conhecimento e suas habilidades para montar uma armadilha perfeita. E é justamente nesse ponto que a primeira parte do filme constrói a tensão principal da história. Um homem que já perdeu a confiança no sistema está prestes a ser traído por ele novamente, e dessa vez as consequências serão muito mais perigosas. Depois de ter sido convencido a ajudar na suposta missão de segurança presidencial, Bob Lee Swagger já analisou diversos pontos estratégicos da cidade onde acontecerá o discurso do presidente. Usando mapas, cálculos de distância e sua experiência como sniper, ele identificou exatamente os lugares de onde um atirador poderia realizar um disparo perfeito. Swagger acredita que está ajudando a impedir um atentado, mas na verdade está sendo usado para algo muito mais sombrio. No dia do evento oficial, autoridades, agentes de segurança e equipes militares tomam posições ao redor do local. O presidente dos Estados Unidos e um arcebispo estrangeiro participariam de um encontro público diante de várias pessoas e da imprensa internacional. Tudo parece extremamente controlado. Francamente, parece impossível que um ataque aconteça naquele nível de segurança. Swagger está presente apenas como observador técnico. Ele acompanha tudo com um olhar atento, analisando os prédios, as janelas e os possíveis ângulos de tiro. Seu instinto militar continua funcionando perfeitamente. Mesmo sem estar armado, ele age como se ainda estivesse em uma missão. Então, em um momento que acontece em questão de segundos, tudo muda. Um tiro ecoa. O disparo vem de um ponto distante, exatamente de um dos lugares que Swagger havia identificado anteriormente como possível posição de sniper. O tiro atinge o alvo e o caos toma conta da cena imediatamente. Pessoas começam a correr, agentes gritam ordens e o evento que deveria ser um encontro diplomático se transforma em pânico total. Mas o que acontece logo depois é ainda mais chocante. Em vez de caçarem o verdadeiro atirador, os agentes de segurança apontam diretamente para Swagger. De repente, ele se torna o principal suspeito do atentado. Tudo acontece rápido demais para que ele entenda completamente. Em poucos segundos, ele percebe que foi incriminado. Swagger tenta explicar que aquilo é impossível, que ele estava ali justamente para ajudar a evitar o ataque. Porém, ninguém parece interessado em ouvir sua versão. As autoridades já têm uma narrativa pronta. O ex-sniper do exército, especialista em tiros de longa distância, seria o responsável pelo atentado. Nesse momento, fica claro que ele caiu em uma armadilha gigantesca. Os próprios homens que o convenceram a participar da missão agora o tratam como inimigo. Entre eles está o coronel Isaac Johnson, que até então parecia confiar nele. Johnson passa a agir como se Swagger fosse realmente culpado, reforçando a acusação diante dos outros agentes. Swagger percebe que se ficar ali, será preso, ou pior. Então ele faz a única coisa que um soldado treinado para sobreviver faria. Ele foge. A fuga não é simples. Enquanto tenta sair da área, vários agentes começam a persegui-lo. Tiros são disparados, veículos policiais surgem e o cerco começa a se fechar. Mesmo assim, usando sua experiência militar e sua incrível capacidade de improvisação, Swagger consegue sair temporariamente. Mas durante a fuga, ele acaba sendo atingido por um tiro. Ferido e com pouca força, ele precisa desaparecer antes que seja capturado. Nesse ponto da história, o filme muda completamente de direção. O homem que antes era um herói militar, agora se torna um fugitivo acusado de tentar assassinar um líder mundial. Enquanto isso, as autoridades divulgam sua foto em todos os lugares. Televisões, rádios e agentes federais começam uma caçada nacional. Para o público e para a maioria do governo, Bob Lee Swagger agora é considerado um terrorista extremamente perigoso. Só que existe um detalhe importante. Swagger sabe que não é culpado. E mais do que isso, ele sabe que alguém poderoso está por trás de tudo. Mesmo ferido, ele consegue chegar até a casa de uma jovem chamada Sarah Fenn, viúva de seu antigo parceiro de guerra.
No começo, ela fica assustada ao vê-lo naquele estado e ao saber que ele está sendo procurado por todo o país. Porém, quando percebe que ele foi traído e armado para assumir a culpa por algo que não fez, ela decide ajudá-lo. Sarah cuida de seus ferimentos e oferece abrigo temporário. Esse momento é importante porque mostra o lado mais humano de Swagger. Apesar de ser um soldado extremamente treinado, ele também é um homem marcado pela perda do amigo e pela injustiça que está enfrentando. Enquanto se recupera, Swagger começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Ele analisa cada detalhe da missão, cada conversa que teve com Johnson e cada movimento do dia do atentado. Quanto mais ele pensa, mais percebe que tudo foi cuidadosamente planejado para incriminá-lo. Ele foi escolhido exatamente por causa de sua reputação como sniper lendário. Se alguém com aquele nível de habilidade fosse acusado, a história pareceria totalmente plausível. Agora Swagger entende a verdade. Ele não foi chamado para impedir um assassinato. Ele foi chamado para servir de bode expiatório. A partir desse momento, nasce um novo objetivo. Swagger não quer apenas sobreviver. Ele quer descobrir quem armou a conspiração e provar sua inocência. E para isso, ele terá que usar todas as habilidades que aprendeu na guerra: estratégia, paciência, inteligência e, claro, sua precisão mortal. Enquanto o governo continua caçando um homem que considera culpado, Swagger começa a preparar sua própria investigação. E é exatamente nesse ponto que a história se transforma em uma verdadeira guerra pessoal contra um sistema poderoso e corrupto. Agora ele já sabe que foi usado como peça em um plano muito maior. Ferido, caçado pelo governo e considerado um terrorista, Swagger entende que não pode confiar em praticamente ninguém. Mesmo assim, ele decide que não vai simplesmente fugir para sempre. Ele quer provar que foi traído e fazer os responsáveis pagarem. Depois de se recuperar parcialmente com a ajuda de Sarah Fenn, a viúva de seu antigo parceiro de guerra, Swagger começa a pensar como fazia nas missões militares, analisando o inimigo, o terreno e cada detalhe do plano adversário. Ele passa horas lembrando de tudo o que aconteceu desde o momento em que foi abordado pelo coronel Isaac Johnson. Cada palavra, cada gesto e cada detalhe da missão começam a fazer mais sentido agora. Swagger percebe que a conspiração foi planejada com extremo cuidado. Ele foi escolhido justamente porque era um dos melhores snipers do mundo. Se alguém como ele fosse acusado de um assassinato a longa distância, ninguém duvidaria muito da história. Era o culpado perfeito. Enquanto isso, a caçada contra ele continua crescendo. Agentes federais e forças de segurança estão vasculhando cidades inteiras atrás dele. Na televisão e nos jornais, sua imagem aparece constantemente, reforçando a narrativa de que ele é um assassino extremamente perigoso. Para a maioria das pessoas, ele já foi julgado e condenado pela opinião pública. Mas nem todos acreditam nessa versão. Um jovem agente do FBI, chamado Nick Memphis, começa a perceber que algo não está certo na história oficial. Memphis participou da investigação inicial e teve contato com algumas evidências do caso. Quanto mais ele analisa os relatórios e os detalhes do atentado, mais dúvidas surgem em sua mente. Por exemplo, algumas coisas simplesmente não fazem sentido para um atirador profissional. Certos cálculos de distância e trajetória parecem inconsistentes. Além disso, a rapidez com que o governo apontou Swagger como culpado levanta suspeitas. Memphis começa a desconfiar de que talvez o ex-soldado esteja sendo usado como bode expiatório. Enquanto isso, Swagger decide agir. Mesmo sendo um fugitivo ferido, ele começa a investigar a conspiração por conta própria. Usando suas habilidades de rastreamento e observação, ele segue pistas relacionadas ao atentado. Aos poucos, ele descobre que o tiro que matou o arcebispo não foi disparado do local que as autoridades divulgaram oficialmente. Essa descoberta é fundamental. Se o tiro veio de outro lugar, isso significa que toda a versão do governo foi manipulada. E se a história foi manipulada, alguém poderoso está escondendo a verdade.
Swagger começa então a montar mentalmente o quebra-cabeça completo. Ele percebe que o atentado não tinha como objetivo principal matar o presidente. O alvo real era o arcebispo estrangeiro, um homem que possuía informações comprometedoras sobre operações secretas envolvendo autoridades americanas e interesses econômicos internacionais. Ou seja, o assassinato fazia parte de um plano político muito maior. Para os conspiradores, matar o arcebispo eliminaria um problema perigoso, e incriminar Swagger garantiria que ninguém procurasse os verdadeiros responsáveis. Era um plano quase perfeito. Mas havia um erro. Eles subestimaram o próprio Swagger. Agora ele começa a preparar seu contra-ataque. Mesmo sendo apenas um homem contra uma rede poderosa dentro do governo, ele sabe que possui duas vantagens importantes. Primeiro, sua experiência militar e sua capacidade de pensar estrategicamente. Segundo, o fato de que seus inimigos acreditam que ele está apenas fugindo, quando, na verdade, ele está se preparando para atacar. Enquanto isso, o agente Memphis continua investigando silenciosamente dentro do FBI. Ele começa a cruzar informações e percebe que várias ordens da investigação vieram diretamente de pessoas muito influentes no governo. Isso só aumenta suas suspeitas de que a conspiração é muito maior do que parecia. O destino dos dois começa lentamente a se cruzar. Swagger sabe que precisará de provas para limpar seu nome. Não basta sobreviver, ele precisa mostrar ao mundo quem realmente organizou o atentado. Para isso, ele terá que expor os verdadeiros responsáveis, incluindo o Coronel Johnson e as pessoas poderosas que estão por trás dele. A partir desse momento, a história se transforma em um jogo de inteligência e sobrevivência. Swagger começa a se mover nas sombras, observando seus inimigos da mesma forma que observava alvos através de um rifle. Cada passo precisa ser calculado, porque agora ele não está apenas lutando pela própria vida. Ele está lutando pela verdade. E quanto mais perto ele chega dessa verdade, mais perigosa a situação se torna, para ele e para todos que tentarem ajudar. A história abre em uma missão militar em território estrangeiro, onde Swagger e seu parceiro de observação estão posicionados em um ponto elevado, escondidos entre ruínas. A função deles é simples no papel, mas extremamente delicada: proteger tropas americanas que estão realizando uma operação no terreno abaixo. Como sniper, Swagger não dispara por impulso. Cada tiro exige cálculo, paciência e controle absoluto das emoções. Enquanto observa o campo de batalha através da mira telescópica, ele demonstra uma calma impressionante. O vento, a distância, o movimento do alvo, tudo é analisado em segundos. Quando finalmente dispara, o tiro é perfeito. Essa cena inicial serve para mostrar ao público duas coisas importantes. Primeiro, que Swagger é um dos melhores no que faz. Segundo, que a guerra que ele vive não tem nada de gloriosa. Mesmo com sua habilidade, a missão rapidamente sai do controle. O que parecia ser uma operação comum se transforma em uma emboscada mortal. As forças inimigas aparecem em número muito maior do que o esperado, revelando que os soldados americanos foram basicamente abandonados ou enviados para uma missão mal planejada. A situação fica caótica. Tiros surgem de todos os lados e a posição dos snipers é descoberta. Swagger tenta proteger seu parceiro e as tropas no solo, mas a realidade da guerra se impõe. A operação termina em tragédia, marcando profundamente a vida dele. Esse evento se torna um ponto decisivo para o personagem, porque mostra o momento em que ele perde a confiança nas autoridades militares e no sistema que deveria proteger seus próprios soldados. Depois dessa experiência traumática, a história dá um salto no tempo. Swagger abandona completamente a vida militar e decide viver isolado nas montanhas. Agora ele mora sozinho em uma cabana simples, cercado pela natureza e longe de qualquer contato com o governo ou com a sociedade. Ele passa seus dias cuidando do lugar, treinando tiro e vivendo de forma quase invisível. Esse isolamento revela muito sobre seu estado emocional. Swagger não é apenas um homem que se aposentou da guerra. Ele é alguém que carrega feridas profundas.
A desconfiança que ele sente pelas instituições é enorme. Ele prefere confiar apenas em si mesmo e em sua própria habilidade de sobreviver. Mas essa tranquilidade não dura muito. Certo dia, um visitante inesperado chega até sua cabana. Trata-se do coronel aposentado Isaac Johnson, que afirma trabalhar com segurança nacional. Johnson explica que existe uma ameaça real contra o presidente dos Estados Unidos. Segundo ele, informações de inteligência indicam que um assassino extremamente habilidoso pretende matar o presidente durante um evento público usando um rifle de longo alcance. É exatamente por isso que eles precisam de Swagger. Johnson diz que ninguém entende melhor o pensamento de um atirador do que outro atirador de elite. A missão de Swagger não seria matar ninguém, mas sim ajudar a prever de onde um sniper poderia disparar durante o evento presidencial. Em outras palavras, ele deveria pensar como o assassino para impedir o crime. No começo, Swagger se mostra extremamente desconfiado. Ele não quer voltar a se envolver com o governo. As lembranças da guerra ainda são fortes demais, e ele acredita que o sistema que o abandonou uma vez poderia fazer isso de novo. Mas Johnson insiste. Ele apela para o patriotismo de Swagger e para o senso de dever que ainda existe dentro dele. O argumento é poderoso. Se ele não ajudar, o presidente pode morrer. Depois de muita resistência, Swagger finalmente aceita colaborar, mas apenas como consultor técnico. Ele começa então a analisar possíveis pontos de tiro na cidade onde o presidente fará o discurso. Usando mapas, cálculos de distância, elevação e condições de vento, Swagger mostra rapidamente por que é considerado um gênio no mundo dos snipers. Em pouco tempo, ele identifica vários locais estratégicos de onde um atirador poderia executar um tiro perfeito. Esse momento é crucial, porque revela que Swagger ainda possui uma mente extremamente afiada e disciplinada. Mesmo fora do serviço por anos, sua capacidade de análise continua impressionante. Só que, sem que ele perceba, tudo isso faz parte de algo muito maior. Enquanto Swagger acredita estar ajudando a impedir um atentado, na verdade ele está sendo cuidadosamente manipulado. Pessoas poderosas dentro do governo estão usando seu conhecimento e suas habilidades para montar uma armadilha perfeita. E é justamente nesse ponto que a primeira parte do filme constrói a tensão principal da história. Um homem que já perdeu a confiança no sistema está prestes a ser traído por ele novamente, e dessa vez as consequências serão muito mais perigosas. Depois de ter sido convencido a ajudar na suposta missão de segurança presidencial, Bob Lee Swagger já analisou diversos pontos estratégicos da cidade onde acontecerá o discurso do presidente. Usando mapas, cálculos de distância e sua experiência como sniper, ele identificou exatamente os lugares de onde um atirador poderia realizar um disparo perfeito. Swagger acredita que está ajudando a impedir um atentado, mas na verdade está sendo usado para algo muito mais sombrio. No dia do evento oficial, autoridades, agentes de segurança e equipes militares tomam posições ao redor do local. O presidente dos Estados Unidos e um arcebispo estrangeiro participariam de um encontro público diante de várias pessoas e da imprensa internacional. Tudo parece extremamente controlado. Francamente, parece impossível que um ataque aconteça naquele nível de segurança. Swagger está presente apenas como observador técnico. Ele acompanha tudo com um olhar atento, analisando os prédios, as janelas e os possíveis ângulos de tiro. Seu instinto militar continua funcionando perfeitamente. Mesmo sem estar armado, ele age como se ainda estivesse em uma missão. Então, em um momento que acontece em questão de segundos, tudo muda. Um tiro ecoa. O disparo vem de um ponto distante, exatamente de um dos lugares que Swagger havia identificado anteriormente como possível posição de sniper. O tiro atinge o alvo e o caos toma conta da cena imediatamente. Pessoas começam a correr, agentes gritam ordens e o evento que deveria ser um encontro diplomático se transforma em pânico total. Mas o que acontece logo depois é ainda mais chocante. Em vez de caçarem o verdadeiro atirador, os agentes de segurança apontam diretamente para Swagger. De repente, ele se torna o principal suspeito do atentado.
tudo acontece rápido demais para que ele entenda completamente. Em poucos segundos, ele percebe que foi incriminado. Swagger tenta explicar que aquilo é impossível, que ele estava ali justamente para ajudar a evitar o ataque. Porém, ninguém parece interessado em ouvir sua versão. As autoridades já têm uma narrativa pronta. O ex-sniper do exército, especialista em tiros de longa distância, seria o responsável pelo atentado. Nesse momento fica claro que ele caiu em uma armadilha gigantesca. Os próprios homens que o convenceram a participar da missão agora o tratam como inimigo. Entre eles está o coronel Isaac Johnson, que até então parecia confiar nele. Johnson passa a agir como se Swagger fosse realmente culpado, reforçando a acusação diante dos outros agentes. Swagger percebe que se ficar ali, será preso, ou pior. Então ele faz a única coisa que um soldado treinado para sobreviver faria. Ele foge. A fuga não é simples. Enquanto tenta sair da área, vários agentes começam a persegui-lo. Tiros são disparados, veículos policiais surgem e o cerco começa a se fechar. Mesmo assim, usando sua experiência militar e sua incrível capacidade de improvisação, Swagger consegue sair temporariamente. Mas durante a fuga, ele acaba sendo atingido por um tiro. Ferido e com pouca força, ele precisa desaparecer antes que seja capturado. Nesse ponto da história, o filme muda completamente de direção. O homem que antes era um herói militar, agora se torna um fugitivo acusado de tentar assassinar um líder mundial. Enquanto isso, as autoridades divulgam sua foto em todos os lugares. Televisões, rádios e agentes federais começam uma caçada nacional. Para o público e para a maioria do governo, Bob Lee Swagger agora é considerado um terrorista extremamente perigoso. Só que existe um detalhe importante. Swagger sabe que não é culpado. E mais do que isso, ele sabe que alguém poderoso está por trás de tudo. Mesmo ferido, ele consegue chegar até a casa de uma jovem chamada Sarah Fenn, viúva de seu antigo parceiro de guerra. No começo, ela fica assustada ao vê-lo naquele estado e ao saber que ele está sendo procurado por todo o país. Porém, quando percebe que ele foi traído e armado para assumir a culpa por algo que não fez, ela decide ajudá-lo. Sarah cuida de seus ferimentos e oferece abrigo temporário. Esse momento é importante porque mostra o lado mais humano de Swagger. Apesar de ser um soldado extremamente treinado, ele também é um homem marcado pela perda do amigo e pela injustiça que está enfrentando. Enquanto se recupera, Swagger começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Ele analisa cada detalhe da missão, cada conversa que teve com Johnson e cada movimento do dia do atentado. Quanto mais ele pensa, mais percebe que tudo foi cuidadosamente planejado para incriminá-lo. Ele foi escolhido exatamente por causa de sua reputação como sniper lendário. Se alguém com aquele nível de habilidade fosse acusado, a história pareceria totalmente plausível. Agora Swagger entende a verdade. Ele não foi chamado para impedir um assassinato. Ele foi chamado para servir de bode expiatório. A partir desse momento, nasce um novo objetivo. Swagger não quer apenas sobreviver. Ele quer descobrir quem armou a conspiração e provar sua inocência. E para isso, ele terá que usar todas as habilidades que aprendeu na guerra: estratégia, paciência, inteligência e, claro, sua precisão mortal. Enquanto o governo continua caçando um homem que considera culpado, Swagger começa a preparar sua própria investigação. E é exatamente nesse ponto que a história se transforma em uma verdadeira guerra pessoal contra um sistema poderoso e corrupto. Agora ele já sabe que foi usado como peça em um plano muito maior. Ferido, caçado pelo governo e considerado um terrorista, Swagger entende que não pode confiar em praticamente ninguém. Mesmo assim, ele decide que não vai simplesmente fugir para sempre. Ele quer provar que foi traído e fazer os responsáveis pagarem. Depois de se recuperar parcialmente com a ajuda de Sarah Fenn, a viúva de seu antigo parceiro de guerra, Swagger começa a pensar como fazia nas missões militares, analisando o inimigo, o terreno e cada detalhe do plano adversário. Ele passa horas lembrando de tudo o que aconteceu desde o momento em que foi abordado pelo coronel Isaac Johnson. Cada palavra, cada gesto e cada detalhe da missão começam a fazer mais sentido agora.
Swagger percebe que a conspiração foi planejada com extremo cuidado. Ele foi escolhido justamente porque era um dos melhores snipers do mundo. Se alguém como ele fosse acusado de um assassinato a longa distância, ninguém duvidaria muito da história. Era o culpado perfeito. Enquanto isso, a caçada contra ele continua crescendo. Agentes federais e forças de segurança estão vasculhando cidades inteiras atrás dele. Na televisão e nos jornais, sua imagem aparece constantemente, reforçando a narrativa de que ele é um assassino extremamente perigoso. Para a maioria das pessoas, ele já foi julgado e condenado pela opinião pública. Mas nem todos acreditam nessa versão. Um jovem agente do FBI, chamado Nick Memphis, começa a perceber que algo não está certo na história oficial. Memphis participou da investigação inicial e teve contato com algumas evidências do caso. Quanto mais ele analisa os relatórios e os detalhes do atentado, mais dúvidas surgem em sua mente. Por exemplo, algumas coisas simplesmente não fazem sentido para um atirador profissional. Certos cálculos de distância e trajetória parecem inconsistentes. Além disso, a rapidez com que o governo apontou Swagger como culpado levanta suspeitas. Memphis começa a desconfiar de que talvez o ex-soldado esteja sendo usado como bode expiatório. Enquanto isso, Swagger decide agir. Mesmo sendo um fugitivo ferido, ele começa a investigar a conspiração por conta própria. Usando suas habilidades de rastreamento e observação, ele segue pistas relacionadas ao atentado. Aos poucos, ele descobre que o tiro que matou o arcebispo não foi disparado do local que as autoridades divulgaram oficialmente. Essa descoberta é fundamental. Se o tiro veio de outro lugar, isso significa que toda a versão do governo foi manipulada. E se a história foi manipulada, alguém poderoso está escondendo a verdade. Swagger começa então a montar mentalmente o quebra-cabeça completo. Ele percebe que o atentado não tinha como objetivo principal matar o presidente. O alvo real era o arcebispo estrangeiro, um homem que possuía informações comprometedoras sobre operações secretas envolvendo autoridades americanas e interesses econômicos internacionais. Ou seja, o assassinato fazia parte de um plano político muito maior. Para os conspiradores, matar o arcebispo eliminaria um problema perigoso, e incriminar Swagger garantiria que ninguém procurasse os verdadeiros responsáveis. Era um plano quase perfeito. Mas havia um erro. Eles subestimaram o próprio Swagger. Agora ele começa a preparar seu contra-ataque. Mesmo sendo apenas um homem contra uma rede poderosa dentro do governo, ele sabe que possui duas vantagens importantes. Primeiro, sua experiência militar e sua capacidade de pensar estrategicamente. Segundo, o fato de que seus inimigos acreditam que ele está apenas fugindo, quando, na verdade, ele está se preparando para atacar. Enquanto isso, o agente Memphis continua investigando silenciosamente dentro do FBI. Ele começa a cruzar informações e percebe que várias ordens da investigação vieram diretamente de pessoas muito influentes no governo. Isso só aumenta suas suspeitas de que a conspiração é muito maior do que parecia. O destino dos dois começa lentamente a se cruzar. Swagger sabe que precisará de provas para limpar seu nome. Não basta sobreviver, ele precisa mostrar ao mundo quem realmente organizou o atentado. Para isso, ele terá que expor os verdadeiros responsáveis, incluindo o Coronel Johnson e as pessoas poderosas que estão por trás dele. A partir desse momento, a história se transforma em um jogo de inteligência e sobrevivência. Swagger começa a se mover nas sombras, observando seus inimigos da mesma forma que observava alvos através de um rifle. Cada passo precisa ser calculado, porque agora ele não está apenas lutando pela própria vida. Ele está lutando pela verdade. E quanto mais perto ele chega dessa verdade, mais perigosa a situação se torna, para ele e para todos que tentarem ajudar. A história abre em uma missão militar em território estrangeiro, onde Swagger e seu parceiro de observação estão posicionados em um ponto elevado, escondidos entre ruínas.
A função deles é simples no papel, mas extremamente delicada: proteger tropas americanas que estão realizando uma operação no terreno abaixo. Como sniper, Swagger não dispara por impulso. Cada tiro exige cálculo, paciência e controle absoluto das emoções. Enquanto observa o campo de batalha através da mira telescópica, ele demonstra uma calma impressionante. O vento, a distância, o movimento do alvo, tudo é analisado em segundos. Quando finalmente dispara, o tiro é perfeito. Essa cena inicial serve para mostrar ao público duas coisas importantes. Primeiro, que Swagger é um dos melhores no que faz. Segundo, que a guerra que ele vive não tem nada de gloriosa. Mesmo com sua habilidade, a missão rapidamente sai do controle. O que parecia ser uma operação comum se transforma em uma emboscada mortal. As forças inimigas aparecem em número muito maior do que o esperado, revelando que os soldados americanos foram basicamente abandonados ou enviados para uma missão mal planejada. A situação fica caótica. Tiros surgem de todos os lados e a posição dos snipers é descoberta. Swagger tenta proteger seu parceiro e as tropas no solo, mas a realidade da guerra se impõe. A operação termina em tragédia, marcando profundamente a vida dele. Esse evento se torna um ponto decisivo para o personagem, porque mostra o momento em que ele perde a confiança nas autoridades militares e no sistema que deveria proteger seus próprios soldados. Depois dessa experiência traumática, a história dá um salto no tempo. Swagger abandona completamente a vida militar e decide viver isolado nas montanhas. Agora ele mora sozinho em uma cabana simples, cercado pela natureza e longe de qualquer contato com o governo ou com a sociedade. Ele passa seus dias cuidando do lugar, treinando tiro e vivendo de forma quase invisível. Esse isolamento revela muito sobre seu estado emocional. Swagger não é apenas um homem que se aposentou da guerra. Ele é alguém que carrega feridas profundas. A desconfiança que ele sente pelas instituições é enorme. Ele prefere confiar apenas em si mesmo e em sua própria habilidade de sobreviver. Mas essa tranquilidade não dura muito. Certo dia, um visitante inesperado chega até essa cabana. Trata-se do coronel aposentado Isaac Johnson, que afirma trabalhar com segurança nacional. Johnson explica que existe uma ameaça real contra o presidente dos Estados Unidos. Segundo ele, informações de inteligência indicam que um assassino extremamente habilidoso pretende matar o presidente durante um evento público usando um rifle de longo alcance. É exatamente por isso que eles precisam de Swagger. Johnson diz que ninguém entende melhor o pensamento de um atirador do que outro atirador de elite. A missão de Swagger não seria matar ninguém, mas sim ajudar a prever de onde um sniper poderia disparar durante o evento presidencial. Em outras palavras, ele deveria pensar como o assassino para impedir o crime. No começo, Swagger se mostra extremamente desconfiado. Ele não quer voltar a se envolver com o governo. As lembranças da guerra ainda são fortes demais, e ele acredita que o sistema que o abandonou uma vez poderia fazer isso de novo. Mas Johnson insiste. Ele apela para o patriotismo de Swagger e para o senso de dever que ainda existe dentro dele. O argumento é poderoso. Se ele não ajudar, o presidente pode morrer. Depois de muita resistência, Swagger finalmente aceita colaborar, mas apenas como consultor técnico. Ele começa então a analisar possíveis pontos de tiro na cidade onde o presidente fará o discurso. Usando mapas, cálculos de distância, elevação e condições de vento, Swagger mostra rapidamente por que é considerado um gênio no mundo dos snipers. Em pouco tempo, ele identifica vários locais estratégicos de onde um atirador poderia executar um tiro perfeito. Esse momento é crucial, porque revela que Swagger ainda possui uma mente extremamente afiada e disciplinada. Mesmo fora do serviço por anos, sua capacidade de análise continua impressionante. Só que, sem que ele perceba, tudo isso faz parte de algo muito maior. Enquanto Swagger acredita estar ajudando a impedir um atentado, na verdade ele está sendo cuidadosamente manipulado. Pessoas poderosas dentro do governo estão usando seu conhecimento e suas habilidades para montar uma armadilha perfeita. E é justamente nesse ponto
que a primeira parte do filme constrói a tensão principal da história. Um homem que já perdeu a confiança no sistema está prestes a ser traído por ele novamente, e dessa vez as consequências serão muito mais perigosas. Depois de ter sido convencido a ajudar na suposta missão de segurança presidencial, Bob Lee Swagger já analisou diversos pontos estratégicos da cidade onde acontecerá o discurso do presidente. Usando mapas, cálculos de distância e sua experiência como sniper, ele identificou exatamente os lugares de onde um atirador poderia realizar um disparo perfeito. Swagger acredita que está ajudando a impedir um atentado, mas na verdade está sendo usado para algo muito mais sombrio. No dia do evento oficial, autoridades, agentes de segurança e equipes militares tomam posições ao redor do local. O presidente dos Estados Unidos e um arcebispo estrangeiro participariam de um encontro público diante de várias pessoas e da imprensa internacional. Tudo parece extremamente controlado. Francamente, parece impossível que um ataque aconteça naquele nível de segurança. Swagger está presente apenas como observador técnico. Ele acompanha tudo com um olhar atento, analisando os prédios, as janelas e os possíveis ângulos de tiro. Seu instinto militar continua funcionando perfeitamente. Mesmo sem estar armado, ele age como se ainda estivesse em uma missão. Então, em um momento que acontece em questão de segundos, tudo muda. Um tiro ecoa. O disparo vem de um ponto distante, exatamente de um dos lugares que Swagger havia identificado anteriormente como possível posição de sniper. O tiro atinge o alvo e o caos toma conta da cena imediatamente. Pessoas começam a correr, agentes gritam ordens e o evento que deveria ser um encontro diplomático se transforma em pânico total. Mas o que acontece logo depois é ainda mais chocante. Em vez de caçarem o verdadeiro atirador, os agentes de segurança apontam diretamente para Swagger. De repente, ele se torna o principal suspeito do atentado. Tudo acontece rápido demais para que ele entenda completamente. Em poucos segundos, ele percebe que foi incriminado. Swagger tenta explicar que aquilo é impossível, que ele estava ali justamente para ajudar a evitar o ataque. Porém, ninguém parece interessado em ouvir sua versão. As autoridades já têm uma narrativa pronta. O ex-sniper do exército, especialista em tiros de longa distância, seria o responsável pelo atentado. Nesse momento fica claro que ele caiu em uma armadilha gigantesca. Os próprios homens que o convenceram a participar da missão agora o tratam como inimigo. Entre eles está o coronel Isaac Johnson, que até então parecia confiar nele. Johnson passa a agir como se Swagger fosse realmente culpado, reforçando a acusação diante dos outros agentes. Swagger percebe que se ficar ali, será preso, ou pior. Então ele faz a única coisa que um soldado treinado para sobreviver faria. Ele foge. A fuga não é simples. Enquanto tenta sair da área, vários agentes começam a persegui-lo. Tiros são disparados, veículos policiais surgem e o cerco começa a se fechar. Mesmo assim, usando sua experiência militar e sua incrível capacidade de improvisação, Swagger consegue sair temporariamente. Mas durante a fuga, ele acaba sendo atingido por um tiro. Ferido e com pouca força, ele precisa desaparecer antes que seja capturado. Nesse ponto da história, o filme muda completamente de direção. O homem que antes era um herói militar, agora se torna um fugitivo acusado de tentar assassinar um líder mundial. Enquanto isso, as autoridades divulgam sua foto em todos os lugares. Televisões, rádios e agentes federais começam uma caçada nacional. Para o público e para a maioria do governo, Bob Lee Swagger agora é considerado um terrorista extremamente perigoso. Só que existe um detalhe importante. Swagger sabe que não é culpado. E mais do que isso, ele sabe que alguém poderoso está por trás de tudo. Mesmo ferido, ele consegue chegar até a casa de uma jovem chamada Sarah Fenn, viúva de seu antigo parceiro de guerra. No começo, ela fica assustada ao vê-lo naquele estado e ao saber que ele está sendo procurado por todo o país. Porém, quando percebe que ele foi traído e armado para assumir a culpa por algo que não fez, ela decide ajudá-lo. Sarah cuida de seus ferimentos e oferece abrigo temporário. Esse momento é importante porque mostra o lado mais humano de Swagger.
Apesar de ser um soldado extremamente treinado, ele também é um homem marcado pela perda do amigo e pela injustiça que está enfrentando. Enquanto se recupera, Swagger começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Ele analisa cada detalhe da missão, cada conversa que teve com Johnson e cada movimento do dia do atentado. Quanto mais ele pensa, mais percebe que tudo foi cuidadosamente planejado para incriminá-lo. Ele foi escolhido exatamente por causa de sua reputação como sniper lendário. Se alguém com aquele nível de habilidade fosse acusado, a história pareceria totalmente plausível. Agora Swagger entende a verdade. Ele não foi chamado para impedir um assassinato. Ele foi chamado para servir de bode expiatório. A partir desse momento, nasce um novo objetivo. Swagger não quer apenas sobreviver. Ele quer descobrir quem armou a conspiração e provar sua inocência. E para isso, ele terá que usar todas as habilidades que aprendeu na guerra: estratégia, paciência, inteligência e, claro, sua precisão mortal. Enquanto o governo continua caçando um homem que considera culpado, Swagger começa a preparar sua própria investigação. E é exatamente nesse ponto que a história se transforma em uma verdadeira guerra pessoal contra um sistema poderoso e corrupto. Agora ele já sabe que foi usado como peça em um plano muito maior. Ferido, caçado pelo governo e considerado um terrorista, Swagger entende que não pode confiar em praticamente ninguém. Mesmo assim, ele decide que não vai simplesmente fugir para sempre. Ele quer provar que foi traído e fazer os responsáveis pagarem. Depois de se recuperar parcialmente com a ajuda de Sarah Fenn, a viúva de seu antigo parceiro de guerra, Swagger começa a pensar como fazia nas missões militares, analisando o inimigo, o terreno e cada detalhe do plano adversário. Ele passa horas lembrando de tudo o que aconteceu desde o momento em que foi abordado pelo coronel Isaac Johnson. Cada palavra, cada gesto e cada detalhe da missão começam a fazer mais sentido agora. Swagger percebe que a conspiração foi planejada com extremo cuidado. Ele foi escolhido justamente porque era um dos melhores snipers do mundo. Se alguém como ele fosse acusado de um assassinato a longa distância, ninguém duvidaria muito da história. Era o culpado perfeito. Enquanto isso, a caçada contra ele continua crescendo. Agentes federais e forças de segurança estão vasculhando cidades inteiras atrás dele. Na televisão e nos jornais, sua imagem aparece constantemente, reforçando a narrativa de que ele é um assassino extremamente perigoso. Para a maioria das pessoas, ele já foi julgado e condenado pela opinião pública. Mas nem todos acreditam nessa versão. Um jovem agente do FBI, chamado Nick Memphis, começa a perceber que algo não está certo na história oficial. Memphis participou da investigação inicial e teve contato com algumas evidências do caso. Quanto mais ele analisa os relatórios e os detalhes do atentado, mais dúvidas surgem em sua mente. Por exemplo, algumas coisas simplesmente não fazem sentido para um atirador profissional. Certos cálculos de distância e trajetória parecem inconsistentes. Além disso, a rapidez com que o governo apontou Swagger como culpado levanta suspeitas. Memphis começa a desconfiar de que talvez o ex-soldado esteja sendo usado como bode expiatório. Enquanto isso, Swagger decide agir. Mesmo sendo um fugitivo ferido, ele começa a investigar a conspiração por conta própria. Usando suas habilidades de rastreamento e observação, ele segue pistas relacionadas ao atentado. Aos poucos, ele descobre que o tiro que matou o arcebispo não foi disparado do local que as autoridades divulgaram oficialmente. Essa descoberta é fundamental. Se o tiro veio de outro lugar, isso significa que toda a versão do governo foi manipulada. E se a história foi manipulada, alguém poderoso está escondendo a verdade. Swagger começa então a montar mentalmente o quebra-cabeça completo. Ele percebe que o atentado não tinha como objetivo principal matar o presidente. O alvo real era o arcebispo estrangeiro, um homem que possuía informações comprometedoras sobre operações secretas envolvendo autoridades americanas e interesses econômicos internacionais.
Ou seja, o assassinato fazia parte de um plano político muito maior. Para os conspiradores, matar o arcebispo eliminaria um problema perigoso, e incriminar Swagger garantiria que ninguém procurasse os verdadeiros responsáveis. Era um plano quase perfeito. Mas havia um erro. Eles subestimaram o próprio Swagger. Agora ele começa a preparar seu contra-ataque. Mesmo sendo apenas um homem contra uma rede poderosa dentro do governo, ele sabe que possui duas vantagens importantes. Primeiro, sua experiência militar e sua capacidade de pensar estrategicamente. Segundo, o fato de que seus inimigos acreditam que ele está apenas fugindo, quando, na verdade, ele está se preparando para atacar. Enquanto isso, o agente Memphis continua investigando silenciosamente dentro do FBI. Ele começa a cruzar informações e percebe que várias ordens da investigação vieram diretamente de pessoas muito influentes no governo. Isso só aumenta suas suspeitas de que a conspiração é muito maior do que parecia. O destino dos dois começa lentamente a se cruzar. Swagger sabe que precisará de provas para limpar seu nome. Não basta sobreviver, ele precisa mostrar ao mundo quem realmente organizou o atentado. Para isso, ele terá que expor os verdadeiros responsáveis, incluindo o Coronel Johnson e as pessoas poderosas que estão por trás dele. A partir desse momento, a história se transforma em um jogo de inteligência e sobrevivência. Swagger começa a se mover nas sombras, observando seus inimigos da mesma forma que observava alvos através de um rifle. Cada passo precisa ser calculado, porque agora ele não está apenas lutando pela própria vida, ele está lutando pela verdade. E quanto mais perto ele chega dessa verdade, mais perigosa a situação se torna, para ele e para todos que tentarem ajudá-lo. A história abre em uma missão militar em território estrangeiro, onde Swagger e seu parceiro de observação estão posicionados em um ponto elevado, escondidos entre ruínas. A função deles é simples no papel, mas extremamente delicada: proteger tropas americanas que estão realizando uma operação no terreno abaixo. Como sniper, Swagger não dispara por impulso. Cada tiro exige cálculo, paciência e controle absoluto das emoções. Enquanto observa o campo de batalha através da mira telescópica, ele demonstra uma calma impressionante. O vento, a distância, o movimento do alvo, tudo é analisado em segundos. Quando finalmente dispara, o tiro é perfeito. Essa cena inicial serve para mostrar ao público duas coisas importantes. Primeiro, que Swagger é um dos melhores no que faz. Segundo, que a guerra que ele vive não tem nada de gloriosa. Mesmo com sua habilidade, a missão rapidamente sai do controle. O que parecia ser uma operação comum se transforma em uma emboscada mortal. As forças inimigas aparecem em número muito maior do que o esperado, revelando que os soldados americanos foram basicamente abandonados ou enviados para uma missão mal planejada. A situação fica caótica. Tiros surgem de todos os lados e a posição dos snipers é descoberta. Swagger tenta proteger seu parceiro e as tropas no solo, mas a realidade da guerra se impõe. A operação termina em tragédia, marcando profundamente a vida dele. Esse evento se torna um ponto decisivo para o personagem, porque mostra o momento em que ele perde a confiança nas autoridades militares e no sistema que deveria proteger seus próprios soldados. Depois dessa experiência traumática, a história dá um salto no tempo. Swagger abandona completamente a vida militar e decide viver isolado nas montanhas. Agora ele mora sozinho em uma cabana simples, cercado pela natureza e longe de qualquer contato com o governo ou com a sociedade. Ele passa seus dias cuidando do lugar, treinando tiro e vivendo de forma quase invisível. Esse isolamento revela muito sobre seu estado emocional. Swagger não é apenas um homem que se aposentou da guerra. Ele é alguém que carrega feridas profundas. A desconfiança que ele sente pelas instituições é enorme. Ele prefere confiar apenas em si mesmo e em sua própria habilidade de sobreviver. Mas essa tranquilidade não dura muito. Certo dia, um visitante inesperado chega até essa cabana. Trata-se do coronel aposentado Isaac Johnson, que afirma trabalhar com segurança nacional.
Johnson explica que existe uma ameaça real contra o presidente dos Estados Unidos. Segundo ele, informações de inteligência indicam que um assassino extremamente habilidoso pretende matar o presidente durante um evento público usando um rifle de longo alcance. É exatamente por isso que eles precisam de Swagger. Johnson diz que ninguém entende melhor o pensamento de um atirador do que outro atirador de elite. A missão de Swagger não seria matar ninguém, mas sim ajudar a prever de onde um sniper poderia disparar durante o evento presidencial. Em outras palavras, ele deveria pensar como o assassino para impedir o crime. No começo, Swagger se mostra extremamente desconfiado. Ele não quer voltar a se envolver com o governo. As lembranças da guerra ainda são fortes demais, e ele acredita que o sistema que o abandonou uma vez poderia fazer isso de novo. Mas Johnson insiste. Ele apela para o patriotismo de Swagger e para o senso de dever que ainda existe dentro dele. O argumento é poderoso. Se ele não ajudar, o presidente pode morrer. Depois de muita resistência, Swagger finalmente aceita colaborar, mas apenas como consultor técnico. Ele começa então a analisar possíveis pontos de tiro na cidade onde o presidente fará o discurso. Usando mapas, cálculos de distância, elevação e condições de vento, Swagger mostra rapidamente por que é considerado um gênio no mundo dos snipers. Em pouco tempo, ele identifica vários locais estratégicos de onde um atirador poderia executar um tiro perfeito. Esse momento é crucial, porque revela que Swagger ainda possui uma mente extremamente afiada e disciplinada. Mesmo fora do serviço por anos, sua capacidade de análise continua impressionante. Só que, sem que ele perceba, tudo isso faz parte de algo muito maior. Enquanto Swagger acredita estar ajudando a impedir um atentado, na verdade ele está sendo cuidadosamente manipulado. Pessoas poderosas dentro do governo estão usando seu conhecimento e suas habilidades para montar uma armadilha perfeita. E é justamente nesse ponto que a primeira parte do filme constrói a tensão principal da história. Um homem que já perdeu a confiança no sistema está prestes a ser traído por ele novamente, e dessa vez as consequências serão muito mais perigosas. Depois de ter sido convencido a ajudar na suposta missão de segurança presidencial, Bob Lee Swagger já analisou diversos pontos estratégicos da cidade onde acontecerá o discurso do presidente. Usando mapas, cálculos de distância e sua experiência como sniper, ele identificou exatamente os lugares de onde um atirador poderia realizar um disparo perfeito. Swagger acredita que está ajudando a impedir um atentado, mas na verdade está sendo usado para algo muito mais sombrio. No dia do evento oficial, autoridades, agentes de segurança e equipes militares tomam posições ao redor do local. O presidente dos Estados Unidos e um arcebispo estrangeiro participariam de um encontro público diante de várias pessoas e da imprensa internacional. Tudo parece extremamente controlado. Francamente, parece impossível que um ataque aconteça naquele nível de segurança. Swagger está presente apenas como observador técnico. Ele acompanha tudo com um olhar atento, analisando os prédios, as janelas e os possíveis ângulos de tiro. Seu instinto militar continua funcionando perfeitamente. Mesmo sem estar armado, ele age como se ainda estivesse em uma missão. Então, em um momento que acontece em questão de segundos, tudo muda. Um tiro ecoa. O disparo vem de um ponto distante, exatamente de um dos lugares que Swagger havia identificado anteriormente como possível posição de sniper. O tiro atinge o alvo e o caos toma conta da cena imediatamente. Pessoas começam a correr, agentes gritam ordens e o evento que deveria ser um encontro diplomático se transforma em pânico total. Mas o que acontece logo depois é ainda mais chocante. Em vez de caçarem o verdadeiro atirador, os agentes de segurança apontam diretamente para Swagger. De repente, ele se torna o principal suspeito do atentado. Tudo acontece rápido demais para que ele entenda completamente. Em poucos segundos, ele percebe que foi incriminado. Swagger tenta explicar que aquilo é impossível, que ele estava ali justamente para ajudar a evitar o ataque. Porém, ninguém parece interessado em ouvir sua versão. As autoridades já têm uma narrativa pronta.
O ex-sniper do exército, especialista em tiros de longa distância, seria o responsável pelo atentado. Nesse momento fica claro que ele caiu em uma armadilha gigantesca. Os próprios homens que o convenceram a participar da missão agora o tratam como inimigo. Entre eles está o coronel Isaac Johnson, que até então parecia confiar nele. Johnson passa a agir como se Swagger fosse realmente culpado, reforçando a acusação diante dos outros agentes. Swagger percebe que se ficar ali, será preso, ou pior. Então ele faz a única coisa que um soldado treinado para sobreviver faria. Ele foge. A fuga não é simples. Enquanto tenta sair da área, vários agentes começam a persegui-lo. Tiros são disparados, veículos policiais surgem e o cerco começa a se fechar. Mesmo assim, usando sua experiência militar e sua incrível capacidade de improvisação, Swagger consegue sair temporariamente. Mas durante a fuga, ele acaba sendo atingido por um tiro. Ferido e com pouca força, ele precisa desaparecer antes que seja capturado. Nesse ponto da história, o filme muda completamente de direção. O homem que antes era um herói militar, agora se torna um fugitivo acusado de tentar assassinar um líder mundial. Enquanto isso, as autoridades divulgam sua foto em todos os lugares. Televisões, rádios e agentes federais começam uma caçada nacional. Para o público e para a maioria do governo, Bob Lee Swagger agora é considerado um terrorista extremamente perigoso. Só que existe um detalhe importante. Swagger sabe que não é culpado. E mais do que isso, ele sabe que alguém poderoso está por trás de tudo. Mesmo ferido, ele consegue chegar até a casa de uma jovem chamada Sarah Fenn, viúva de seu antigo parceiro de guerra. No começo, ela fica assustada ao vê-lo naquele estado e ao saber que ele está sendo procurado por todo o país. Porém, quando percebe que ele foi traído e armado para assumir a culpa por algo que não fez, ela decide ajudá-lo. Sarah cuida de seus ferimentos e oferece abrigo temporário. Esse momento é importante porque mostra o lado mais humano de Swagger. Apesar de ser um soldado extremamente treinado, ele também é um homem marcado pela perda do amigo e pela injustiça que está enfrentando. Enquanto se recupera, Swagger começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Ele analisa cada detalhe da missão, cada conversa que teve com Johnson e cada movimento do dia do atentado. Quanto mais ele pensa, mais percebe que tudo foi cuidadosamente planejado para incriminá-lo. Ele foi escolhido exatamente por causa de sua reputação como sniper lendário. Se alguém com aquele nível de habilidade fosse acusado, a história pareceria totalmente plausível. Agora Swagger entende a verdade. Ele não foi chamado para impedir um assassinato. Ele foi chamado para servir de bode expiatório. A partir desse momento, nasce um novo objetivo. Swagger não quer apenas sobreviver. Ele quer descobrir quem armou a conspiração e provar sua inocência. E para isso, ele terá que usar todas as habilidades que aprendeu na guerra: estratégia, paciência, inteligência e, claro, sua precisão mortal. Enquanto o governo continua caçando um homem que considera culpado, Swagger começa a preparar sua própria investigação. E é exatamente nesse ponto que a história se transforma em uma verdadeira guerra pessoal contra um sistema poderoso e corrupto. Agora ele já sabe que foi usado como peça em um plano muito maior. Ferido, caçado pelo governo e considerado um terrorista, Swagger entende que não pode confiar em praticamente ninguém. Mesmo assim, ele decide que não vai simplesmente fugir para sempre. Ele quer provar que foi traído e fazer os responsáveis pagarem. Depois de se recuperar parcialmente com a ajuda de Sarah Fenn, a viúva de seu antigo parceiro de guerra, Swagger começa a pensar como fazia nas missões militares, analisando o inimigo, o terreno e cada detalhe do plano adversário. Ele passa horas lembrando de tudo o que aconteceu desde o momento em que foi abordado pelo coronel Isaac Johnson. Cada palavra, cada gesto e cada detalhe da missão começam a fazer mais sentido agora. Swagger percebe que a conspiração foi planejada com extremo cuidado. Ele foi escolhido justamente porque era um dos melhores snipers do mundo. Se alguém como ele fosse acusado de um assassinato a longa distância, ninguém duvidaria muito da história. Era o culpado perfeito. Enquanto isso,
A caçada contra ele continua crescendo. Agentes federais e forças de segurança estão vasculhando cidades inteiras atrás dele. Na televisão e nos jornais, sua imagem aparece constantemente, reforçando a narrativa de que ele é um assassino extremamente perigoso. Para a maioria das pessoas, ele já foi julgado e condenado pela opinião pública. Mas nem todos acreditam nessa versão. Um jovem agente do FBI, chamado Nick Memphis, começa a perceber que algo não está certo na história oficial. Memphis participou da investigação inicial e teve contato com algumas evidências do caso. Quanto mais ele analisa os relatórios e os detalhes do atentado, mais dúvidas surgem em sua mente. Por exemplo, algumas coisas simplesmente não fazem sentido para um atirador profissional. Certos cálculos de distância e trajetória parecem inconsistentes. Além disso, a rapidez com que o governo apontou Swagger como culpado levanta suspeitas. Memphis começa a desconfiar de que talvez o ex-soldado esteja sendo usado como bode expiatório. Enquanto isso, Swagger decide agir. Mesmo sendo um fugitivo ferido, ele começa a investigar a conspiração por conta própria. Usando suas habilidades de rastreamento e observação, ele segue pistas relacionadas ao atentado. Aos poucos, ele descobre que o tiro que matou o arcebispo não foi disparado do local que as autoridades divulgaram oficialmente. Essa descoberta é fundamental. Se o tiro veio de outro lugar, isso significa que toda a versão do governo foi manipulada. E se a história foi manipulada, alguém poderoso está escondendo a verdade. Swagger começa então a montar mentalmente o quebra-cabeça completo. Ele percebe que o atentado não tinha como objetivo principal matar o presidente. O alvo real era o arcebispo estrangeiro, um homem que possuía informações comprometedoras sobre operações secretas envolvendo autoridades americanas e interesses econômicos internacionais. Ou seja, o assassinato fazia parte de um plano político muito maior. Para os conspiradores, matar o arcebispo eliminaria um problema perigoso, e incriminar Swagger garantiria que ninguém procurasse os verdadeiros responsáveis. Era um plano quase perfeito. Mas havia um erro. Eles subestimaram o próprio Swagger. Agora ele começa a preparar seu contra-ataque. Mesmo sendo apenas um homem contra uma rede poderosa dentro do governo, ele sabe que possui duas vantagens importantes. Primeiro, sua experiência militar e sua capacidade de pensar estrategicamente. Segundo, o fato de que seus inimigos acreditam que ele está apenas fugindo, quando, na verdade, ele está se preparando para atacar. Enquanto isso, o agente Memphis continua investigando silenciosamente dentro do FBI. Ele começa a cruzar informações e percebe que várias ordens da investigação vieram diretamente de pessoas muito influentes no governo. Isso só aumenta suas suspeitas de que a conspiração é muito maior do que parecia. O destino dos dois começa lentamente a se cruzar. Swagger sabe que precisará de provas para limpar seu nome. Não basta sobreviver, ele precisa mostrar ao mundo quem realmente organizou o atentado. Para isso, ele terá que expor os verdadeiros responsáveis, incluindo o Coronel Johnson e as pessoas poderosas que estão por trás dele. A partir desse momento, a história se transforma em um jogo de inteligência e sobrevivência. Swagger começa a se mover nas sombras, observando seus inimigos da mesma forma que observava alvos através de um rifle. Cada passo precisa ser calculado, porque agora ele não está apenas lutando pela própria vida. Ele está lutando pela verdade. E quanto mais perto ele chega dessa verdade, mais perigosa a situação se torna, para ele e para todos que tentarem ajudá-lo. A história abre em uma missão militar em território estrangeiro, onde Swagger e seu parceiro de observação estão posicionados em um ponto elevado, escondidos entre ruínas. A função deles é simples no papel, mas extremamente delicada: proteger tropas americanas que estão realizando uma operação no terreno abaixo. Como sniper, Swagger não dispara por impulso. Cada tiro exige cálculo, paciência e controle absoluto das emoções.
Enquanto observa o campo de batalha através da mira telescópica, ele demonstra uma calma impressionante. O vento, a distância, o movimento do alvo, tudo é analisado em segundos. Quando finalmente dispara, o tiro é perfeito. Essa cena inicial serve para mostrar ao público duas coisas importantes. Primeiro, que Swagger é um dos melhores no que faz. Segundo, que a guerra que ele vive não tem nada de gloriosa. Mesmo com sua habilidade, a missão rapidamente sai do controle. O que parecia ser uma operação comum se transforma em uma emboscada mortal. As forças inimigas aparecem em número muito maior do que o esperado, revelando que os soldados americanos foram basicamente abandonados ou enviados para uma missão mal planejada. A situação fica caótica. Tiros surgem de todos os lados e a posição dos snipers é descoberta. Swagger tenta proteger seu parceiro e as tropas no solo, mas a realidade da guerra se impõe. A operação termina em tragédia, marcando profundamente a vida dele. Esse evento se torna um ponto decisivo para o personagem, porque mostra o momento em que ele perde a confiança nas autoridades militares e no sistema que deveria proteger seus próprios soldados. Depois dessa experiência traumática, a história dá um salto no tempo. Swagger abandona completamente a vida militar e decide viver isolado nas montanhas. Agora ele mora sozinho em uma cabana simples, cercado pela natureza e longe de qualquer contato com o governo ou com a sociedade. Ele passa seus dias cuidando do lugar, treinando tiro e vivendo de forma quase invisível. Esse isolamento revela muito sobre seu estado emocional. Swagger não é apenas um homem que se aposentou da guerra. Ele é alguém que carrega feridas profundas. A desconfiança que ele sente pelas instituições é enorme. Ele prefere confiar apenas em si mesmo e em sua própria habilidade de sobreviver. Mas essa tranquilidade não dura muito. Certo dia, um visitante inesperado chega até essa cabana. Trata-se do coronel aposentado Isaac Johnson, que afirma trabalhar com segurança nacional. Johnson explica que existe uma ameaça real contra o presidente dos Estados Unidos. Segundo ele, informações de inteligência indicam que um assassino extremamente habilidoso pretende matar o presidente durante um evento público usando um rifle de longo alcance. É exatamente por isso que eles precisam de Swagger. Johnson diz que ninguém entende melhor o pensamento de um atirador do que outro atirador de elite. A missão de Swagger não seria matar ninguém, mas sim ajudar a prever de onde um sniper poderia disparar durante o evento presidencial. Em outras palavras, ele deveria pensar como o assassino para impedir o crime. No começo, Swagger se mostra extremamente desconfiado. Ele não quer voltar a se envolver com o governo. As lembranças da guerra ainda são fortes demais, e ele acredita que o sistema que o abandonou uma vez poderia fazer isso de novo. Mas Johnson insiste. Ele apela para o patriotismo de Swagger e para o senso de dever que ainda existe dentro dele. O argumento é poderoso. Se ele não ajudar, o presidente pode morrer. Depois de muita resistência, Swagger finalmente aceita colaborar, mas apenas como consultor técnico. Ele começa então a analisar possíveis pontos de tiro na cidade onde o presidente fará o discurso. Usando mapas, cálculos de distância, elevação e condições de vento, Swagger mostra rapidamente por que é considerado um gênio no mundo dos snipers. Em pouco tempo, ele identifica vários locais estratégicos de onde um atirador poderia executar um tiro perfeito. Esse momento é crucial, porque revela que Swagger ainda possui uma mente extremamente afiada e disciplinada. Mesmo fora do serviço por anos, sua capacidade de análise continua impressionante. Só que, sem que ele perceba, tudo isso faz parte de algo muito maior. Enquanto Swagger acredita estar ajudando a impedir um atentado, na verdade ele está sendo cuidadosamente manipulado. Pessoas poderosas dentro do governo estão usando seu conhecimento e suas habilidades para montar uma armadilha perfeita. E é justamente nesse ponto que a primeira parte do filme constrói a tensão principal da história. Um homem que já perdeu a confiança no sistema está prestes a ser traído por ele novamente, e dessa vez as consequências serão muito mais perigosas. Depois de ter sido convencido a ajudar na suposta missão de segurança presidencial,
Bob Lee Swagger já analisou diversos pontos estratégicos da cidade onde acontecerá o discurso do presidente. Usando mapas, cálculos de distância e sua experiência como sniper, ele identificou exatamente os lugares de onde um atirador poderia realizar um disparo perfeito. Swagger acredita que está ajudando a impedir um atentado, mas na verdade está sendo usado para algo muito mais sombrio. No dia do evento oficial, autoridades, agentes de segurança e equipes militares tomam posições ao redor do local. O presidente dos Estados Unidos e um arcebispo estrangeiro participariam de um encontro público diante de várias pessoas e da imprensa internacional. Tudo parece extremamente controlado. Francamente, parece impossível que um ataque aconteça naquele nível de segurança. Swagger está presente apenas como observador técnico. Ele acompanha tudo com um olhar atento, analisando os prédios, as janelas e os possíveis ângulos de tiro. Seu instinto militar continua funcionando perfeitamente. Mesmo sem estar armado, ele age como se ainda estivesse em uma missão. Então, em um momento que acontece em questão de segundos, tudo muda. Um tiro ecoa. O disparo vem de um ponto distante, exatamente de um dos lugares que Swagger havia identificado anteriormente como possível posição de sniper. O tiro atinge o alvo e o caos toma conta da cena imediatamente. Pessoas começam a correr, agentes gritam ordens e o evento que deveria ser um encontro diplomático se transforma em pânico total. Mas o que acontece logo depois é ainda mais chocante. Em vez de caçarem o verdadeiro atirador, os agentes de segurança apontam diretamente para Swagger. De repente, ele se torna o principal suspeito do atentado. Tudo acontece rápido demais para que ele entenda completamente. Em poucos segundos, ele percebe que foi incriminado. Swagger tenta explicar que aquilo é impossível, que ele estava ali justamente para ajudar a evitar o ataque. Porém, ninguém parece interessado em ouvir sua versão. As autoridades já têm uma narrativa pronta. O ex-sniper do exército, especialista em tiros de longa distância, seria o responsável pelo atentado. Nesse momento, fica claro que ele caiu em uma armadilha gigantesca. Os próprios homens que o convenceram a participar da missão agora o tratam como inimigo. Entre eles está o coronel Isaac Johnson, que até então parecia confiar nele. Johnson passa a agir como se Swagger fosse realmente culpado, reforçando a acusação diante dos outros agentes. Swagger percebe que se ficar ali, será preso, ou pior. Então ele faz a única coisa que um soldado treinado para sobreviver faria. Ele foge. A fuga não é simples. Enquanto tenta sair da área, vários agentes começam a persegui-lo. Tiros são disparados, veículos policiais surgem e o cerco começa a se fechar. Mesmo assim, usando sua experiência militar e sua incrível capacidade de improvisação, Swagger consegue sair temporariamente. Mas durante a fuga, ele acaba sendo atingido por um tiro. Ferido e com pouca força, ele precisa desaparecer antes que seja capturado. Nesse ponto da história, o filme muda completamente de direção. O homem que antes era um herói militar, agora se torna um fugitivo acusado de tentar assassinar um líder mundial. Enquanto isso, as autoridades divulgam sua foto em todos os lugares. Televisões, rádios e agentes federais começam uma caçada nacional. Para o público e para a maioria do governo, Bob Lee Swagger agora é considerado um terrorista extremamente perigoso. Só que existe um detalhe importante. Swagger sabe que não é culpado. E mais do que isso, ele sabe que alguém poderoso está por trás de tudo. Mesmo ferido, ele consegue chegar até a casa de uma jovem chamada Sarah Fenn, viúva de seu antigo parceiro de guerra. No começo, ela fica assustada ao vê-lo naquele estado e ao saber que ele está sendo procurado por todo o país. Porém, quando percebe que ele foi traído e armado para assumir a culpa por algo que não fez, ela decide ajudá-lo. Sarah cuida de seus ferimentos e oferece abrigo temporário. Esse momento é importante porque mostra o lado mais humano de Swagger. Apesar de ser um soldado extremamente treinado, ele também é um homem marcado pela perda do amigo e pela injustiça que está enfrentando. Enquanto se recupera, Swagger começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Ele analisa cada detalhe da missão, cada conversa que teve com Johnson e cada movimento do dia do atentado.
Quanto mais ele pensa, mais percebe que tudo foi cuidadosamente planejado para incriminá-lo. Ele foi escolhido exatamente por causa de sua reputação como sniper lendário. Se alguém com aquele nível de habilidade fosse acusado, a história pareceria totalmente plausível. Agora Swagger entende a verdade. Ele não foi chamado para impedir um assassinato. Ele foi chamado para servir de bode expiatório. A partir desse momento, nasce um novo objetivo. Swagger não quer apenas sobreviver. Ele quer descobrir quem armou a conspiração e provar sua inocência. E para isso, ele terá que usar todas as habilidades que aprendeu na guerra: estratégia, paciência, inteligência e, claro, sua precisão mortal. Enquanto o governo continua caçando um homem que considera culpado, Swagger começa a preparar sua própria investigação. E é exatamente nesse ponto que a história se transforma em uma verdadeira guerra pessoal contra um sistema poderoso e corrupto. Agora ele já sabe que foi usado como peça em um plano muito maior. Ferido, caçado pelo governo e considerado um terrorista, Swagger entende que não pode confiar em praticamente ninguém. Mesmo assim, ele decide que não vai simplesmente fugir para sempre. Ele quer provar que foi traído e fazer os responsáveis pagarem. Depois de se recuperar parcialmente com a ajuda de Sarah Fenn, a viúva de seu antigo parceiro de guerra, Swagger começa a pensar como fazia nas missões militares, analisando o inimigo, o terreno e cada detalhe do plano adversário. Ele passa horas lembrando de tudo o que aconteceu desde o momento em que foi abordado pelo coronel Isaac Johnson. Cada palavra, cada gesto e cada detalhe da missão começam a fazer mais sentido agora. Swagger percebe que a conspiração foi planejada com extremo cuidado. Ele foi escolhido justamente porque era um dos melhores snipers do mundo. Se alguém como ele fosse acusado de um assassinato a longa distância, ninguém duvidaria muito da história. Era o culpado perfeito. Enquanto isso, a caçada contra ele continua crescendo. Agentes federais e forças de segurança estão vasculhando cidades inteiras atrás dele. Na televisão e nos jornais, sua imagem aparece constantemente, reforçando a narrativa de que ele é um assassino extremamente perigoso. Para a maioria das pessoas, ele já foi julgado e condenado pela opinião pública. Mas nem todos acreditam nessa versão. Um jovem agente do FBI, chamado Nick Memphis, começa a perceber que algo não está certo na história oficial. Memphis participou da investigação inicial e teve contato com algumas evidências do caso. Quanto mais ele analisa os relatórios e os detalhes do atentado, mais dúvidas surgem em sua mente. Por exemplo, algumas coisas simplesmente não fazem sentido para um atirador profissional. Certos cálculos de distância e trajetória parecem inconsistentes. Além disso, a rapidez com que o governo apontou Swagger como culpado levanta suspeitas. Memphis começa a desconfiar de que talvez o ex-soldado esteja sendo usado como bode expiatório. Enquanto isso, Swagger decide agir. Mesmo sendo um fugitivo ferido, ele começa a investigar a conspiração por conta própria. Usando suas habilidades de rastreamento e observação, ele segue pistas relacionadas ao atentado. Aos poucos, ele descobre que o tiro que matou o arcebispo não foi disparado do local que as autoridades divulgaram oficialmente. Essa descoberta é fundamental. Se o tiro veio de outro lugar, isso significa que toda a versão do governo foi manipulada. E se a história foi manipulada, alguém poderoso está escondendo a verdade. Swagger começa então a montar mentalmente o quebra-cabeça completo. Ele percebe que o atentado não tinha como objetivo principal matar o presidente. O alvo real era o arcebispo estrangeiro, um homem que possuía informações comprometedoras sobre operações secretas envolvendo autoridades americanas e interesses econômicos internacionais. Ou seja, o assassinato fazia parte de um plano político muito maior. Para os conspiradores, matar o arcebispo eliminaria um problema perigoso, e incriminar Swagger garantiria que ninguém procurasse os verdadeiros responsáveis. Era um plano quase perfeito. Mas havia um erro.
eles subestimaram o próprio Swagger. Agora ele começa a preparar seu contra-ataque. Mesmo sendo apenas um homem contra uma rede poderosa dentro do governo, ele sabe que possui duas vantagens importantes. Primeiro, sua experiência militar e sua capacidade de pensar estrategicamente. Segundo, o fato de que seus inimigos acreditam que ele está apenas fugindo, quando, na verdade, ele está se preparando para atacar. Enquanto isso, o agente Memphis continua investigando silenciosamente dentro do FBI. Ele começa a cruzar informações e percebe que várias ordens da investigação vieram diretamente de pessoas muito influentes no governo. Isso só aumenta suas suspeitas de que a conspiração é muito maior do que parecia. O destino dos dois começa lentamente a se cruzar. Swagger sabe que precisará de provas para limpar seu nome. Não basta sobreviver, ele precisa mostrar ao mundo quem realmente organizou o atentado. Para isso, ele terá que expor os verdadeiros responsáveis, incluindo o Coronel Johnson e as pessoas poderosas que estão por trás dele. A partir desse momento, a história se transforma em um jogo de inteligência e sobrevivência. Swagger começa a se mover nas sombras, observando seus inimigos da mesma forma que observava alvos através de um rifle. Cada passo precisa ser calculado, porque agora ele não está apenas lutando pela própria vida. Ele está lutando pela verdade. E quanto mais perto ele chega dessa verdade, mais perigosa a situação se torna, para ele e para todos que tentarem ajudá-lo. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.